Você já foi tímido? Eu sou tímido, você sabe que eu sou tímido. Acha? Eu acho que eu sou tímido. Eu acho É que um eu sou. tímido moderado, né? Não sei, eu sou tímido, assim. Sou um pouco envergonhado. Eu mais ou menos também, assim, depende da situação a gente fica tímido, mas você sabe, Edu, que tem muita gente que sofre com a timidez, porque infelizmente nos dias de hoje a gente precisa, né, se relacionar com as pessoas, ter esse bom relacionamento para ir bem profissionalmente e também na família, né? A gente precisa conversar, se comunicar e às vezes a timidez atrapalha as pessoas. Então a Ana Volpe foi descobrir como que essa timidez pode ser tratada. Vamos lá. Um olhar meigo e atento a tudo. Sem chamar a atenção, Ana Luísa não perde nada. É assim que ela percebe o mundo. É assim que ela vê a vida, de um jeito tímido. Eu gosto de ficar falando muito na frente dos outros. Não gosta? Não. Se tiver que ir lá apresentar alguma coisa na sala, alguma coisa Não. Nem pensar. Não. Sempre ela foi quietinha, sempre foi mais reservada. A gente ia nos aniversários, então ela demorava para se entrosar, ou às vezes a gente ia e voltava e ela não se entrosava com outras crianças. Assim como Ana, milhares de pessoas também são mais inibidas. Para saber como este comportamento interfere na vida dos jovens, nossa equipe conversou com um grupo de estudantes da capital paulista. Eles têm entre 12 e 14 anos. Pelas mãos tensas, não é difícil de perceber que aqui tem gente que não gosta de aparecer na televisão. Gente, quem é o mais tímido da turma? Eu. Já assumiu? Já. Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel, por que você é tão tímido? Sei, eu sempre fui tímido desde pequeno. Eu sou tímido, não quieto no meu canto. Mas isso te deixa chateado de alguma maneira? Não, muito pelo contrário. Eu gosto bastante de ficar quieto no meu canto, não me atrapalha, não me chateia, nada. Eu não tenho medo de ficar na frente de uma plateia, de essas coisas. Mas eu sou tímido para outras coisas, como, sei lá, pra fazer uma amizade nova, assim, sabe? Com uma pessoa que eu não faço ideia de como é. Sim. Em algumas situações você se fecha um pouco. Isso. Quem mais é assim também? Você? De vez em quando, pra fazer uma amizade nova quando eu penso. E falar em público também. Certa timidez diante de algo desconhecido faz parte da natureza humana. Para Giovanni, o mais difícil é paquerar. Vamos supor, eu sou a menina, vou conversar com você. Oi, Giovanni, tudo bem? Aí eu vou continuar na Nossa, conversa. me dá seu e-mail. Aí você vai eu embora. passo. Aí você eu passa. Passo, aí eu vou conversando. É. Aí quando eu vou embora, eu fico sozinho. Entendi, mas você vai ligar, vai mandar um e-mail ou não? Não, eu fico conversando lá pelo MSN com ela. Pelo MSN, no máximo. É. Pessoalmente, Pessoalmente eu fico mais nervoso. vai ficar nervoso. É. Aliás, tá com a mão aqui, tá suando, né? Suando tremendo. Tá tremendo também. Nessas horas, há quem peça ajuda para aquele amigo, digamos, mais expansivo. Pediu um amigo, fala pro seu amigo, ele vai lá dar um jeito. Ah, o amigo faz a ponte, é isso? Aí tudo facilita. Este psicólogo explica que ser tímido é um traço da personalidade. O problema é quando a timidez é constante, quando a pessoa passa a ter medo do convívio social e se isola do mundo. A pessoa que é tímida, geralmente ela enxerga o mundo ou enxerga nas pessoas que estão ali, né? Ela enxerga geralmente ela vê como se fosse uma ameaça, né? Uma ameaça à sua integridade física ou emocional. Né? Às vezes num grau mais elevado, às vezes num grau mais moderado, às vezes num grau até mais patológico mesmo. Num grau mais avançado, timidez é sinônimo de insegurança, ansiedade. Paula explica que a mente de um tímido processa pensamentos negativos sobre ele mesmo o tempo todo. A forma como ela se refere a si mesma é sempre de forma muito depreciativa. Ela sempre acha que ela não é merecedora de repente, um elogio, que ela, de repente, está ali porque algumas pessoas facilitaram a situação dela para ela estar ali. Né? Então, ela sempre se deprecia. Enfrentar qualquer situação passa a ser um pesadelo e o corpo dá sinais de que algo não vai bem. Os tímidos costumam ter suor excessivo nas mãos e pés, boca seca, tremores e taquicardia, quando o coração bate rapidamente. Andréia conhece muito bem esses sintomas.
assim, tipo bicho-papão para uma criança. Para mim, a timidez foi um bicho-papão. Assim, Na época de escola, ela lembra que tinha pavor de se relacionar com outros colegas. Reparem nestas fotos. Não há sequer um esboço de felicidade. eu lembro que quando eu era pequena, eu ia muito com a minha avó no Hospital das Clínicas, os médicos achavam estranho. Nossa, essa menina tem um olho super expressivo, mas ela não sorri. Por que ela não sorri? Entendeu? E aí eu me isolava. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a descobrir que tinha algum problema. Esse problema era emocional, mas o que? O emocional mexeu com o quê? Com a minha timidez. Isso puxou o quê? Eu me tornar uma pessoa reservada. O medo de enfrentar a vida era tanto que, ainda pequena, Andréia chegou a ter uma doença inflamatória de pele, tudo causado pelo estresse emocional. O tratamento da timidez só veio na adolescência. Foram 8 anos de terapia até a cura. O psicólogo diz que essas conversas são importantes para que a pessoa possa compreender o que está por trás de tanto medo. É muito importante porque a própria pessoa vai se ouvir também. Coisas que talvez ela nunca tinha parado para pensar. É verdade, né? Quando eu levanto para me expor, tal, eu percebo que eu começo a pensar que eu não vou saber responder. Nossa, agora esqueci. Ah, então. Mas você sabia a resposta antes da professora pedir para você levantar? Ah, sabia. E o que aconteceu? Ah, eu fiquei nervoso. Pronto, tá vendo? É assim que você funciona. Ou seja, existem várias maneiras de abordar. Ana Luísa, a garota dos olhos atentos, também fez terapia. A mãe procurou a ajuda de um profissional para entender por que a filha era tão fechada. O tratamento durou 1 ano e Ana Luísa recebeu alta. O que eu gostei muito desse tratamento foi que, além do atendimento para a Ana Luísa, também tem um acompanhamento dos pais, né? Então, a criança leva o problema, leva a situação, os pais levam também, então são os 2 diagnósticos, aí ela confronta, vai fazendo o tratamento e depois chama a gente para conversar. O que a gente está fazendo direitinho, o que a gente pode melhorar, enfim, então a gente também teve esse acompanhamento aí em algumas sessões. É uma característica dela, não adianta, né? Mas... Melhorou. Melhorou, então isso que eu estava te comentando. E pode melhorar mais um pouquinho, né, filha? A tendência é que, com o passar dos anos, Ana Luísa fique mais à vontade. Nessa história, os pais aprenderam que é preciso respeitar a personalidade da filha. Nada de cobranças e comparações com outras crianças. Aos poucos, Ana Luísa mostra seu lado mais risonho. A garota tímida tem vencido suas próprias limitações. Até teatro ela começou a fazer para vencer a timidez. Esportes coletivos que exigem interação também ajudam. Já na escola, a ajuda deve vir do professor. A pedagoga Edneia, que tem quase 30 anos de experiência, explica a importância em ressaltar os pontos positivos do aluno diante dos colegas. Olha, você tem facilidade, você consegue aí desenvolver as atividades de matemática, então conto com a sua ajuda para nesse momento aqui em grupo, ajudar o seu colega que tem uma dificuldade maior, você vai conseguir explicar, ele vai entender a sua linguagem. Então, ressaltando de forma positiva, naquele momento ali em grupo, sem que ele se sinta exposto, mas se sinta valorizado. A boa notícia para os pais que andam preocupados com este assunto é que, em muitos casos, a timidez desaparece de uma hora para outra. Acho que você vai passar, né? Porque você vai crescendo, vai perdendo esse medo. Eu acho que é isso. Cada vez que você cresce, você vai ganhando mais confiança, ficando mais amadurecido. Eles têm razão. O psicólogo, acreditem, já foi uma criança bem calada. Eu, por exemplo, sempre fui tímido. Não parece. Pois é, eu era tímido mesmo, tímido. Quando criança, era uma criança tímida, calada, né? Na adolescência, ainda mais calado. Né? Como é que isso mudou? Olha, mudou com algumas exposições, né, que eu fiz. Né? Então, eu já fui músico e cantor. Então, nesses momentos em que estava me expondo, né, que aí eu comecei nessas situações, me colocar para que realmente eu conseguisse administrar isso dentro de mim, que eu percebia que o problema era comigo. O resultado era sempre muito bom, então eu comecei a perceber que o problema era como eu via aquela situação. E nesse sentido, aí eu comecei a diminuir a forma de enxergar tudo isso. Porque a timidez, essa cura, eu acho que vem de você, né? Vem de fora, vem de dentro.